Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meiocast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. E hoje estou aqui com alguns participantes do Impresso, o primeiro Impresso do Nosso Meio em Brasília. Estou com Carolina Morales, CEO da agência e-comunicação e vice-presidente da Abrad. E estou também com Duda Moreira Salles, diretor de criação da agência Terroir. Para quem não sabe, o Nosso Meio chegou em Brasília. A gente realizou um evento essa semana, na terça-feira, dia 18 de fevereiro. A gente reuniu aí cerca de 100 executivos no BOTOL em Brasília. A gente lançou a nossa edição impressa voltada para o mercado da região. Então, esse bate-papo aqui não tem a limitação do espaço que o impresso tem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os temas que esses executivos trouxeram para o nosso impresso. Carol e Duda, muito obrigada pela participação de vocês no evento. Olha aí, foi participação no evento, no impresso e no nosso podcast. Muitíssimo obrigada. A gente vai conversar um pouquinho sobre as temáticas que vocês trouxeram. Já apresentei vocês, já trouxe o cargo de vocês, mas eu quero saber, para além de tudo isso, a atuação de vocês no mercado, que vocês trouxessem um pouquinho desse histórico. Acho que a Carol pode começar se apresentando. Vamos lá. Bom dia a todos, é um prazer participar do Nosso Meio, foi um prazer, essa overdose, né, de participar do impresso, do evento, e estar aqui contribuindo também com o podcast, com um parceiro novo que eu estou tendo aqui no dia de hoje, muito prazer aí, Duda. O meu nome é Carolina Morales, eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei no mercado de agências, tive a oportunidade, ao longo desses 25 anos de experiência, de trabalhar fora do país, então tive 2 anos em Nova York, onde eu fiz uma especialização na área de marketing digital. De lá para cá, o marketing digital era muito incipiente, em 2009, 2010 no Brasil. Trouxe para o Brasil uma série de coisas para implementação na agência que eu atuo até hoje. De lá para cá também já foram várias pontas relevantes, como a própria Presidência da República, que a gente que atua aqui no mercado mais público do que privado, é uma conta de experiência única de vida, né, atender a CEPOM. Tenho 3 pós-graduações, um mestrado, e tenho essa atuação também na área das associações, né, fui presidente durante 4 anos da Abrad Nacional, que é uma entidade que representa as agências que se colocam dentro do mercado específico do digital. E hoje atuo como vice-presidente muito no papel de conselheira, né, do presidente atual. Então, foi um prazer conhecê-los, não conhecia o projeto Nosso Meio, e estou aqui não só nesse podcast, mas também à disposição quando precisarem de outra participação ou informações de mercado. Muito prazer também, Carol, Gabi, muito prazer. Bom, como você falou, eu sou o Duda Moreira Salles, diretor de criação. Eu sou um amante da criatividade, né? Aplico isso no meu dia a dia enquanto profissional de live marketing dentro da comunicação, mas também já tive passagens por agências, já passei aqui em Brasília, Nova SD, Propeg, já passei pela W Brasil, sentando ao lado do grande Washington Oliveira ali por um curto período. Já passei pela DM9 no primeiro ciclo, né, uma curta passagem também, e tive uma carreira que, quando voltei a São Paulo, sou paulista de nascença, vim para Brasília, me formei no IESB em Relações Públicas, na segunda turma era CIR, que era Comunicação Institucional e Relações Públicas, que foi muito bom, estava até conversando isso outro dia, que foi interessante ter um outro olhar da comunicação, não só da publicidade, né, porque logo entrei em agências, e lá você acaba mesmo aprendendo, né? A gente vai falar muito de dados, mas o quanto esses dados ao longo do tempo foram nos ajudando. E a comunicação institucional e relações públicas me deu essa base de olhar um pouco mais, de maneira mais integrada, a comunicação. E quando fui para São Paulo, fui trabalhar com live marketing a primeira vez, numa agência que atendia o varejo, de um modo geral, né? Eu fazia a Feira APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, é uma das maiores feiras de produtos e trade marketing da América Latina, da América geral, se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que de varejo. E foi muito bom para mim, assim, né, ter um olhar diferente. Voltei para Brasília, como a Carolina falou, trabalhar com o governo é uma peculiaridade muito específica, né? Tem um tom de voz, tem coisas, as entrelinhas de o que você precisa cumprir,
do ponto de vista criativo e técnico, né? Muitas vezes você tem que descobrir isso dentro da agência, os dados vão te ajudar a fazer isso também. Então, já atendi, eu sempre tive uma relação muito grande com bancos, né? Em São Paulo, na W, atendi Unibanco, depois aqui em Brasília já atendi Caixa Econômica Federal, onde já ganhei prêmios de Leão de Cannes, Clio, né? As várias premiações. Já atendi, agora estou atendendo o Banco do Brasil, que é uma conta incrível, estou adorando fazer trabalhos por lá. E a gente está conseguindo conectar isso com digital, com live marketing, com publicidade. E eu acho que quando a gente consegue fazer essa mistura, é que os resultados vão aumentando, né? Porque se faz tudo de forma integrada. Então é isso, estou aqui, formação em Relações Públicas, então, que me ajuda muito. Tenho uma formação recente no MBA em Cannes, Creative MBA é o nome do curso, concluí agora no último ano. E é isso, estou aí numas jornadas de ser jurados em alguns festivais, que é um exercício muito legal também, porque você debate e desgasta o que faz aquele projeto ser um projeto bom para a comunicação, né? Não só do ponto de vista de uma sacadinha legal e tal, mas o que tem ele ali de relevante do ponto de vista de entrega técnica e de resultados para o cliente. Então, esse é o Duda, sou eu. Muito prazer em conhecê-las também. Muito bom, muito bom. Agora, falando um pouquinho da atuação de vocês no impresso, né? A Carol participou de um conteúdo que se chamava Criatividade versus Algoritmo, né? Então, a Carol dissertou um pouquinho sobre o desafio das agências de publicidade na era dos códigos, né? A era das redes sociais que a gente vem vivendo atualmente. E eu achei interessante que a Carol disse que as agências não podem mais só atuar como certas executoras, mas precisam ser consultoras estratégicas do negócio. Queria que a Carol falasse um pouquinho desse passo aí de evolução que as agências precisam dar nesse novo cenário aí do mercado. Eu sempre falo que, com toda a modernização e tecnologia que nós temos hoje, eu, quando comecei a trabalhar, a Duda deve bater mais ou menos a mesma idade que eu. A gente tinha os diretores de criação, eles tinham uns pranchões, eles ficavam ali sentados o dia inteiro, desenhando à mão. Era uma coisa assim, super bonita, porque você via que eles eram artistas, né? Artistas mesmo. E ali eles tiravam fotografia do que eles desenhavam e transpunham aquilo para vetorizar dentro da máquina. A gente tinha aquela época, no começo dos anos 2000, a gente recebia banco de imagem em filminhos, assim, né? A gente recebia uns cartuchos e a gente escolhia as fotos daquela forma. Então, não é para dizer que a gente é velho, não, mas é para dizer que, por muito tempo, durante esses 20, 25 anos de mercado que a gente está falando, a tecnologia levou a gente para um lugar de produção criativa muito ágil. E para todo movimento ágil, a gente começa a ver também um desequilíbrio entre a agilidade e a qualidade, né? E que é um pouco do que a gente fala naquele artigo. A gente precisa continuar buscando a perfeição e a qualidade desses processos. Então, por mais que hoje a gente tenha uma inteligência artificial que me faça uma imagem única, né, que eu não precise depender somente de uma boa fotografia, de um bom estudo, de um ator ali, e que eu consiga construir isso por meio de uma inteligência artificial, eu preciso cada vez mais compreender se aquilo e traz o resultado esperado, né? Que por muitas vezes na publicidade mais tradicional, em que a gente tinha como referência ali no começo dos anos 2000, era muito difícil você medir impacto, né? E o digital hoje, os veículos digitais, as plataformas digitais, nos dão hoje essa maravilha que é de maneira momentânea, né? De maneira real, você consegue medir, fazer teste AB, você consegue ir perfeccionando aquela campanha para atingir, de fato, os objetivos que você vislumbrava, o que era muito complicado dentro de um cenário de 20 anos atrás. Então, quando a gente fala de algoritmos, parece que é uma coisa assim, fantasiosa, né? Parece que, nossa, viram um filme de ficção. Na verdade, nada mais é uma ferramenta que as plataformas nos dão para melhorar a nossa performance. Nada mais do que isso, né? E vários outros mecanismos que nós temos hoje de acompanhamento de qualidade e, de fato, de atingimento dos objetivos que aquela campanha tem. Uma coisa que
só para encerrar minha fala, as agências saíram um pouco desse movimento que o Duda fala bastante, assim, de só prêmios, de só uma sacada inteligente, para, de fato, ser uma consultoria de business, né? A gente está aqui para dar resultado real, econômico aos nossos clientes, né? O Duda, no Banco do Brasil, por exemplo, deve ter resultados, assim, muito bacanas em clientes. Feito ali uma ação de live marketing, você traz resultado de abertura de conta, enfim, seguro de carro e uma série de outros produtos bancários que devem vir ali como resultado real de uma ativação por meio do live marketing. Então, essa transição, né, que a gente acompanhou ao longo da vida, com mais impacto nos últimos 2 anos com a inteligência artificial, que ela nos ajuda mais, mas essa transição da tecnologia, de fato, auxiliando o mercado de comunicação como um todo. Muito bom, muito bom. Agora, falando um pouquinho da participação do Duda. O Duda participou aí de uma matéria falando sobre live marketing, né, da editoria de marketing e publicidade, que inclusive foi uma editoria que a gente lançou aí em Brasília, não é aqui no nosso impresso do Nordeste, por mais que a gente fale muito sobre isso, né, mas a gente vê a necessidade aí de falar pontualmente sobre esse tema do live marketing aí em Brasília. Eu queria que o Duda falasse um pouquinho sobre como essa estratégia pode ser cada vez mais eficaz para a marca, inclusive nessa mistura de ações digitais e ações no ambiente físico. É um assunto que eu adoro falar, então, e adoro conectar ele com outras ferramentas, né? Assim, eu começo dizendo que tem um dado de uma plataforma de comunicação de eventos e tudo, que conecta a força do digital, né? Hoje em dia, assim, no MBA que eu fiz, a gente aprendeu uma plataforma para julgar se essa campanha está tendo resultado ou não. O que diz? Eu gostei ou não gostei? Não é sobre isso, né? A ferramenta do digital, ele é fundamental, né? Hoje em dia está todo mundo aqui, estamos fazendo um podcast no digital, o celular aqui o tempo todo na nossa mão, redes sociais. Se você quer saber se está alguma coisa acontecendo, você fica sabendo na hora que você abre as suas redes de manhã. Então, estar lá, ele é fundamental. As pessoas estão consumindo conteúdos nesses lugares, e o pensamento híbrido é o que começa a fazer ainda mais sentido, né? Porque em muitos momentos eu me conecto só com o que está na plataforma, né? Eu me falo, tá no mundo da lua aí, né? Que você não sai do celular, não sai de não sei o quê, porque você está ali dentro. Mas em muitos momentos, onde você está fisicamente em algum lugar, você está live, né? Você está presencialmente em algum lugar, você não está desconecto da tecnologia que está com você do seu lado. Então, o que começa a surgir aqui no live marketing com muita força é um termo chamado phygital. Não só no live marketing, mas a gente tem ouvido muito esse termo e tem trabalhado muito com ele, porque a gente entende que o físico, o live marketing, que é o que a gente faz, tem uma dependência do digital. E que as tecnologias do digital estão crescendo tanto, né? O metaverso, né? A Carol falou disso lá no impresso. A coisa do metaverso, a entrevista lá, o editorial no começo falava sobre isso também. Ele traz uma possibilidade de você criar interações live, porque eu estou falando de comportamento interativo, que é muito poderoso, né? E as conversas, e aí eu estou falando tudo meio misturado uma coisa com a outra, porque no final das contas eu acho que esse é o grande lance dessa coisa do digital com o físico, com agora o óculos da Apple que você vê híbrido, né? Assim, a gente está evoluindo numa possibilidade muito grande de intersecções do que é digital, do que é live. Daqui a pouco está tudo meio fusionado. O próprio termo digital surge daí. Então a gente tem usado isso muito forte, né? Fizemos recentemente lá uma agência modelo do Banco do Brasil em Recife, que é o Ponto BB. Também foi um case super premiado, como o Carol falou, porque busca resultado de marca, né? A gente trouxe resultados maravilhosos para esse modelo de operação, então isso foi muito legal. E porque integrou muito disso. Você entende que você não precisa ter um atendente de Libras o tempo todo dentro de uma agência. Você monta uma cabine para atendimento virtual. E o que era de Libras vira uma consultoria de investimento com um especialista que de repente não está em Recife, que está em
na Bahia ou que está em Manaus, vai saber. E você abre possibilidade. Isso é internet. Você junta isso dados de entender que você não tem a necessidade de ter alguém lá o tempo todo e você pode otimizar isso. Então, olhar para dados, integrar digital com o live marketing é fundamental. E eu comecei falando disso tudo por conta do dado de que a live marketing faz muito evento, né? Muitas ativações, eventos, interações com a marca. E o dado que a gente viu lá no Rio Innovation Week é que quando você tem conteúdos que já tem uma boa performance no digital, quando você pluga ele a uma iniciativa de live marketing e conversa sobre ele, por exemplo, Itaú falando sobre Madonna, Itaú entrando, ou Ruffles entrando na conversa de Rock in Rio, né? Banco do Brasil entrando na conversa do skate, do surf, nesses lugares em que o digital, quando você impulsiona o que está acontecendo no live, ele cresce em 5 vezes. Então, assim, não tem como você achar que a sua bolha, seja ela a sua ferramenta, né? A sua bolha, a sua ferramenta ali, seja publicidade, seja RP, seja digital, seja não sei o quê. No All Amazônia que a gente fez lá com a oficina e com a Macan, a gente captou 8,5 bilhões de reais numa primeira rodada com investidores para proteger a Amazônia. A gente gerou 24 milhões de reais em mídia espontânea, um investimento, acho que mais do que se pagou só de repercussão. Por quê? Porque foi tudo integrado, fora repercussão de imagem disso para o banco, né? O banco recebeu um certificado de Nova York dizendo que a ativação do banco na Times Square e na Conferência do Clima que rolou lá durante a Conferência da ONU, contribuiu para a qualidade da percepção de Nova York no item sustentabilidade. Olha que relevante que é isso, né? Uma marca interferindo na imagem não só do próprio banco, mas de uma das cidades mais importantes do mundo, né? Então, eu acho que quando a gente começa a entender os dados e começa a trabalhar com ele fica muito mais poderoso. Mas quando você bota criatividade nesse caldeirão, a tendência é que isso fique ainda mais forte, né? E aí é minha área, aí eu puxando a sardinha aqui para o meu lado, porque é o que eu gosto de fazer e o que eu vejo, né? O MBA que eu fiz é sobre isso, é sobre entender aonde que a criatividade muda ponteiro mesmo, falando, como a Carol trouxe aqui, de resultado para a empresa, para marcas, né? Muito bom. E você fala um pouquinho sobre essas interações. É tão interessante isso também, né? Que eu acho que o ambiente digital, ele permitiu que as marcas pudessem interagir mais entre si. Que eu acho que antes, na publicidade, enfim, não é nem tradicional, né? Mas antigamente, quando não tinha essas ferramentas, quando não tinha esse ambiente digital tão forte, eu acho que era tão difícil as marcas terem interação entre si, né? Porque imagina, acho que nem tinha espaço para isso. E o ambiente digital, ele dá essa liberdade das marcas conversarem e se comportarem cada vez mais como pessoas, né? Inclusive, segundo o relatório, da Dentsu, o mercado de publicidade deve crescer 5,2% em 2025, né? E você fala um pouquinho sobre esses números, né? O alcance das campanhas que a Terroir fez também. E você vê para onde mais vai crescer, o que mais vai mudar, né? E eu queria saber de vocês, o que é que vocês esperam da publicidade em 2025, com esse olhar aí para o mercado, apesar de que vocês estão em Brasília, né? Mas um olhar para o mercado nacional, né? Que vocês trabalham com marcas nacionais. Eu queria que vocês trouxessem um pouco do que vocês esperam da publicidade de 2025, se vocês acreditam nesse dado aí que tem ainda espaço para crescer. Eu queria que a Carol começasse respondendo esse questionamento. A gente fala bastante de tendências, né? Um exercício que a gente realiza sempre, já no final do ano, para o ano seguinte. Eu acho que em relação a essas tendências, a gente vê um equilíbrio um pouco maior no mercado de influência, um mercado que vem amadurecendo em relação à compliance, a políticas, a transparência e uma série de coisas. Eu faço parte também na discussão junto ao CONAR, que abraçou o mundo do digital. Hoje, quando você chega ao CONAR, mais de 70% das ações ou das denúncias estão dentro do mercado do digital e com
uma problemática muito grande nessa área de influência. Então, eu acredito que o ano de 2025 seja um ano para dar ainda mais profissionalismo a esse mercado, ainda mais transparência a esse mercado. Vejo também o crescimento contínuo das plataformas de inteligência artificial, fornecendo as atividades recorrentes das agências, desde novas soluções, como nós recebemos aí recentemente, não estou aqui para falar das marcas, mas recentemente a gente recebeu uma nova ferramenta de inteligência artificial que está brigando forte com o ChatGPT, e também a melhoria dessas inteligências artificiais para a entrega de rotinas como vídeos, como imagens e várias outras coisas. Então, eu vejo como duas grandes tendências: a inteligência artificial e a melhoria dessas plataformas, como também a questão de influência. No mercado de publicidade, eu acho que o mercado de publicidade ele já vem se digitalizando, né? Tanto é que você observa os grandes veículos de comunicação no Brasil, como eles foram migrando soluções, por exemplo, para o micro e pequeno empreendedor anunciar numa plataforma digital da Globo, né? Você tem soluções hoje de streaming e uma série de coisas que é, de fato, uma migração que já vem de muitos anos, mas que também continua no ano de 2025, e a publicidade está ali por trás, né? Então, quem assiste hoje a série, o filme, já encontra novos formatos de publicidade que estão sendo inseridos nesses novos modelos de consumo de informação. Então, para não tomar todo o tempo, eu sei que o Duda vai contribuir com mais outras coisas, eu acredito um pouco nisso, na transformação dos veículos, né, dos grandes veículos em multiplataformas, em multimeio, o mercado de influencers sendo um mercado mais maduro, mais profissional, e as inteligências artificiais chegando num patamar de rotina nas agências com uma qualidade superior ao que a gente viu aí em 22, em 23 e 24. Esse assunto dos influenciadores aí, ao mesmo passo que ele cresce, ele polemiza, né? Porque, assim, antigamente, quando você tinha os veículos de mídia, você tinha uma curadoria para essa pessoa ter um espaço de fala tão relevante. Hoje em dia, se você pegar pessoas que têm uma oratória um pouco melhor e sem conteúdo, elas influenciam milhares de pessoas. E eu acho que a grande discussão, falando de marcas usando esses influenciadores, é encontrar quem fala sobre o que é a curadoria, né? É saber aonde que aquela pessoa, ela não é só um número, ela é uma pessoa que tem comportamentos, que acredita em valores, que acredita que tem alguns comportamentos, que fala sobre determinados assuntos. Para você escolher, para uma marca escolher um perfil, eu acredito que você precisa, e eu acho que esse é o amadurecimento que a gente está começando a ter e a gente está começando a buscar, que é quem é essa pessoa, sobre o que ela fala, de onde que ela vem, qual é o background dessa pessoa para ela falar sobre esse assunto, né? Vai falar sobre digital. Cara, será que ele sabe mais do que a Carolina Morales sobre digital? Só que ela tem, talvez, milhares de seguidores a mais do que a Carol. Então, assim, o que credencia essa pessoa para falar com autoridade sobre esse assunto? Então, nesse lugar é que eu acho que o mercado está amadurecendo. A gente já viu marcas com problemas seríssimos aí de discursos, de falas, e a gente está aprendendo até como entender que, olha, eu estou me olhando com essa pessoa, a partir do momento que ela destoou do que eu acredito, eu me desligo dela. E isso tem que ser rápido, né? A gente viu grandes influenciadores perdendo contratos aí por falas polêmicas. Então, esse é o grande ponto para mim aí da discussão e da evolução desse mercado de influenciadores que estão tomando um lugar de marca, de pessoa, produto, né? Estão abrindo subprodutos, chancelando produtos para transformar isso no mercado, né? Então, acho que tem um mercado gigante, live shopping, né? E aí você começa a integrar aí o live marketing com os influenciadores, que é uma ferramenta de negócio maravilhosa, gigante. Os chineses sabem usar isso muito bem. A gente está entrando nesse lugar aí. O segmento da moda talvez faça isso muito bem, mas tem espaço para toda a indústria.
nesse lugar. Então, acho que essa é uma grande tendência, falando em dados, falando em resultado. Acho que o digital, né, a questão do digital, que é uma outra grande tendência, intensifica isso que eu acabei de dizer. Então, você consegue fazer demonstrações de produtos de agulha a foguete, né, com uma live. O Bill Gates, o Steve Jobs, sempre foi um cara conhecido por transformar esses seus eventos num alcance gigante. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem potencializado, né? E o fato de vocês terem incluído aqui essa editoria nova que fala sobre live marketing, sobre criação, é até um reflexo disso, do quanto que o mercado está crescendo nesse... Opa, eu esbarrei aqui, né? O quanto que o mercado cresceu por isso é ótimo. Outra tendência que eu vejo muito forte, assim, e que esse é um desafio da indústria, que é como levar da indústria, e Brasília talvez um pouco maior esse desafio, né? Eu vou explicar por que eu penso assim. O grande desafio da comunicação hoje é você conseguir falar omnichannel, né? Que é o termo que a galera usa para, vamos falar quero estar em todos os canais. O lance é, quando você está em todos os canais, que conteúdo que você fala, que jeito que você fala em cada um desses canais, porque ele tem uma linguagem própria, ele tem um momento de interação próprio, ele tem um tom de conversa próprio, né? O LinkedIn é uma fala, você vai comunicar a mesma matéria no Instagram, o tom é outro, né? TikTok, enfim, você pode ir para qualquer rede aí que você vai entender o que vai mexendo ali, né? Nos gráficos de perfil. E quando você começa a usar essas ferramentas todas, eu estou perdendo o fio da meada, mas daqui a pouco eu volto para ele. Mas o fato é, quando você começa a entender que você tem o omnichannel para cumprir e que cada lugar se conversa de um jeito, se você não tiver um conceito muito bem amarrado e muito forte, isso se perde. É o que eu costumo chamar na gente, gente, tá parecendo uma árvore de Natal. Porque a árvore de Natal é isso, você bota a árvore e depois você vai botando um monte de enfeite, né? A mamãe trouxe ganhou um de presente, as bolas não sei o que brilham, os bonequinhos, então vira uma árvore de Natal. No final, ele é uma árvore de Natal que tá falando um monte de coisa, mas tá meio, né, esquizofrênica essa árvore. Na comunicação, quando isso tá arrumadinho, tá bonitinho, tudo tá comunicando no mesmo lugar, ainda que você tenha um tom diferente, uma frase diferente, uma abordagem diferente, ela te leva para o mesmo lugar. E eu acho que a tendência tem sido buscar essa relação. E o que eu digo, e por que eu digo que em Brasília isso é mais difícil? Porque aqui a gente é regido pelas licitações, que nos colocam dentro das caixinhas. Então, assim, eu só faço live marketing. Para conseguir fazer algo que seja no digital, eu preciso conseguir justificar que este conteúdo digital é um desdobramento de uma ação de live marketing. Ela é um item, que nem eu vou fazer uma ação, vou distribuir um folder. Pô, não paro uma agência para fazer um folder. Da mesma forma que eu não paro para fazer um hot site de uma ação, ou para fazer um aplicativo, ou um sistema digital que interaja com uma coisa. O que acaba acontecendo algumas vezes no banco você tem, né, todas as ferramentas de contrato. Então, opa, aqui não é mais seu, chama lá a agência, a Brivia, com que a gente trabalha, né, porque a Monumenta que atende digital e promo, e a gente que atende promo em live marketing na Terroir, e a Brivia que atende só o digital. Então, naturalmente, a gente acaba tendo uma proximidade para criar essa sinergia de fazer uma campanha 360. Então, assim, eu acho que a gente conseguir, e aí é o papel das agências, né, que você tem falado, dessa coisa de entrar na estratégia, a Carol falou sobre isso também, conseguir a gente criar essas pontes independente do cliente, para que a gente consiga ser estratégico, porque a gente tem um outro olhar, né? O olhar do trade marketing, do varejo, de interação de agência, o que pode ser um gatilho de compra, o que pode ser uma conversa que me leve para comunicação, live marketing. Isso a gente tem feito, mas isso é muito melhor quando eu integro com o cara do digital, convidando para vir para a agência e apresentando isso. Isso combina muito mais quando eu tenho um evento dentro da agência e transmito esse evento para outros lugares, porque você consegue chegar em mais gente. Quando você abre pelo aplicativo,
a possibilidade que tem de estar fora, participar do evento, assim como quem está ali na arquibancada. Então, essa é a tendência do híbrido, do digital. Eu acho que eu estou voltando nesse lugar. E, por último, assim, rapidão, só para pontuar, porque é o assunto do momento, que a inteligência artificial, ela está, sem dúvida, mexendo não só no nosso mercado, mas no mundo inteiro. E ela está crescendo. Então, assim, a gente tem usado ela do jeito que a gente acha que a gente pode. A gente tem uma coisa beleza, chegou uma demanda. Alguma coisa que eu consigo usar a inteligência artificial para acelerar o processo? Porque daí sobra mais tempo para pensar nas ideias. Né? Então, eu tenho eu pensei num negócio aqui, numa referência. Não tem como o cara comentou lá que eu também passei por isso, que a galera ia desenhar um sketch bonito, depois de um tempo passou para os livros que você olhava, depois esse livro passou para um site que você pesquisava. Agora você diz a imagem que você quer e ela aparece para você para mostrar uma referência. Né? Então, E uma última tendência que tem a ver também com esse contrassenso da inteligência artificial é a gente estar saindo do storytelling, fazendo uma transição para o story doing. O storytelling criou muitas histórias de comunicação. O que a gente está fazendo agora vou falar de qualquer cliente, né? Governo principalmente, tem muita história. Eu não preciso criar uma história do fulano que começou a vida e o pai, né, deu para ele educação e hoje ele tá... Não, você tem essa história de verdade. O lance acha a melhor história. Uma pessoa que conta a melhor história e que traga todos os atributos que você quer trazer naquela comunicação. Então, sair do storytelling para o story doing, trazendo todos os atributos que você precisa trabalhar na tua comunicação. Eu acho que é uma última tendência. E tem outras, né? Eu podia ficar falando aqui, a gente poderia falar de tendência, tem tanta coisa, né? Mas eu acho que essas são as principais, na minha opinião, assim. Tem muita coisa para acontecer em 2025, né? Muitas tendências para surgir, inclusive, né, no ano. E achei interessante o que você falou, né? Sobre o quanto as marcas têm que entender como cada plataforma funciona, entender a comunicação, mas sem deixar de levar o conceito da marca, o brand da marca, a alma da marca, né? E aí, eu pensando, né? É muito como a gente funciona, como o ser humano funciona, né? É engraçado que a gente tem, óbvio que a gente tem o nosso caráter, que a gente mantém, mas assim, é óbvio que em diferentes lugares a gente se comporta de formas diferentes. Você não se comporta no escritório como você se comporta na casa da sua avó, como você se comporta como mãe em casa, como você se comporta numa reunião mais séria, com o conselho. Então, assim, as marcas devem ter essa mesma percepção que a gente tem, de entender que em diferentes ambientes a comunicação é diferente, mas a gente não vai ferir o nosso caráter, o nosso conceito, que a gente acredita como pessoa, né? Então, é um desafio, para a gente também é um desafio, né? Eu acredito que para as marcas ainda mais, já que são várias mãos fazendo isso funcionar. Então, assim, para todo mundo ter a mesma linha de raciocínio, é uma dificuldade, mas para aí tá a comunicação, para conseguir alinhar aí todas essas atuações ao mesmo tempo. Inclusive, eu queria falar também sobre a atuação da Carol na Abrad, né? Ela está atualmente como vice-presidente, ela até disse, né? Eu estou mais nesse papel de conselho do lado aí da presidência, mas que já atuou como presidente da Abrad, né? E como essas associações são importantes e relevantes para o mercado, né? Para levantar essas discussões, acho que é para todo mundo dar as mãos aí e fazer o mercado crescer junto. Queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, né? De como a Abrad está aí para iniciar esses diálogos, né? E com quem sabe continuar também alguns diálogos, mas fortalecer o mercado como um todo. Vamos lá. Bom, durante toda a minha carreira, eu vou confessar uma coisa que, assim, eu nunca vi no passado, obviamente, com bons olhos esses movimentos de sindicatos, de associações, e eu tinha, um super preconceito. Eu falava, não, esses espaços são espaços que não evoluem, não chegam a lugar nenhum, esse pessoal gasta tempo ali, não investe, de fato, em soluções para o mercado. Eis que eu conheci uma época que eu estava muito focada em São Paulo, as ações e as atividades da Abrad. A associação, ela é um espaço que tem como principal missão tentar trazer ao mercado um equilíbrio, né? O nosso mercado, ele sofre demais, porque ele não tem por mais que nós tenhamos ali o SEMP, né, que é o Conselho de Normas Padrão, nós tenhamos o CONAR, que regulamenta todas as atividades publicitárias, existe a autorregulamentação, que isso você só vê em grandes países já muito mais maduros do que o nosso.
Nós temos uma legislação muito, muito antiga, se você olhar a 4.680, é de 1965. É a legislação que estabelece a relação publicitária na nossa vida, né? E depois nós temos legislações novas, mas só no ambiente público, em que modelam ali as formas de contratação, que é o caso da 12.232, que é o caso da 14.356. Então, aonde que fica essa questão de regulação do mercado, de boas práticas, de como você não prostituir, desculpa usar o termo, o mercado de uma forma que todo mundo trabalha com menor preço, ou todo mundo trabalha de uma forma a expor crianças, a expor idosos, a perder, porque nós somos comerciais, né? A publicidade, ela quer trazer resultado real. Então, a ABRAD, como várias outras associações, ela tem como missão levar isso para todos os seus mais de 400 associados, que agir com base em boas práticas. E para isso a gente constrói, durante toda a trajetória da ABRAD, um volume de normativos, de guias, de congressos, de fóruns, de lives, e a gente tenta, ao máximo, equilibrar esses conceitos de boas práticas nas suas mais diversas formas, para que o mercado seja um mercado mais maduro. Então, de uma forma assim, sem entrar em muito detalhe, a gente tem alguns produtos que são muito famosos. Então, a gente tem um guia de produtos e serviços e valores, em que a gente, em 2022, lançou a primeira edição, e nós conseguimos, diferentes de outras tabelas de preços de mercado, nós conseguimos fazer uma pesquisa com o Instituto de Pesquisa, e esse Instituto de Pesquisa fez com 98 empresas, de todos os 27 estados brasileiros, uma pesquisa referencial de preços. E não só de preços. O que eu achei muito interessante desse trabalho, que vem sendo atualizado desde 2022, e está lá disponível no nosso site para os nossos associados. Quem estiver escutando tem que ser associado para baixar, tá, gente? Não está liberado, é um dos produtos que a gente faz para que todo mundo possa virar associado. Mas o interessante desse produto é que a gente tinha nomenclaturas completamente diferentes para os produtos. Então, o capítulo de SEO, por exemplo, nós temos lá gestão de SEO, diagnóstico de SEO, produção de conteúdo de SEO. Quando a gente ia para o Nordeste, falava a consultoria de pesquisa, ia lá no Nordeste falar, aí no Nordeste, né, você está no Nordeste, né, Gabi? Os termos eram completamente diferentes, e eles falaram, o que é isso que vocês estão entregando? Porque às vezes em São Paulo, no Rio, a gente puxa uma linguagem que pelo Brasil afora, a entrega é a mesma, mas virou um dicionário. Então, o primeiro passo desse trabalho foi poder equalizar as nomenclaturas do que era produzido. E a gente conseguiu 147 produtos digitais. E a gente tem uma divisão de 11 capítulos. Então, esse é um dos principais produtos que a ABRAD construiu e deu ao mercado, que normatiza nomenclatura, normatiza tipos de produto, normatiza inclusive preços. E, inclusive, nos preços, houve um cuidado em fazer a divisão por quarter. Então, a gente fez um processo em que o Q1 representa cidades numa população, eu acho que está lá no instrumento, mas até 600 mil habitantes. De 600 mil habitantes até 1,5 milhão é um outro quarter, e acima de 1,5 milhão aquele município, o quarter 3 é um outro referencial de preços. Né? Porque quando a gente chega numa tabela de referência de preço, por muitas vezes o Estado divulga ali por meio do Sinapro a sua tabela de preços, mas a gente sabe que o preço numa capital é um, né, e no interior é outro, né, por conta do custo de vida das pessoas, né, são completamente diferentes. Então, só para não me alongar nesse grande produto da ABRAD, existe esse produto, a ABRAD fez em parceria com a CEPOM aqui em Brasília, com a Presidência da República, o lançamento em 2023 de materiais, que são conjuntos de materiais, desde edital padrão, desde boas práticas de como contratar para aquele servidor público que deseja ter um contrato de comunicação digital e ele não sabe nem por onde começar. Então, ele tem um guia e está tudo, e esse pacote é super liberado, não precisa ser associado. Está lá no nosso site, tem uma página específica para comunicação de governo, com todas as normativas, todas as leis,
Foi muito bacana esse projeto e a gente vem atuando bastante nos órgãos públicos em apoio para que seja uma concorrência honesta, baseada em requisitos objetivos, que tenha uma ampla concorrência. Então, essa é um pouco da minha vida dentro da associação. A gente, ao longo desses 6, 7 anos que eu estive, 4 como presidente e esses últimos 1 ano e pouquinho que eu estou como vice, construindo esses produtos, construindo essa forma de atuar, fazendo parcerias, né, com várias instituições e tentando fazer com que o nosso mercado seja um mercado mais maduro. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória com esse outro boné que eu tenho, que é de associação. Queria dar parabéns, Carol. Deixa eu até, né, entrar aqui para dar parabéns. Eu acho que a gente, quando vai crescendo na carreira, eu acho que a gente tem uma obrigação social e mercadológica também, porque, afinal de contas, a partir do momento que o mercado cresce, que o mercado se profissionaliza, mais forte a gente fica enquanto profissional também. Então, eu acho que tem esse ponto. E tem o lance de você aprimorar práticas do mercado. A gente está no mercado que a gente está vivendo muita coisa. A gente está em Brasília, que a gente entende de regulações, de entraves burocráticos, políticos. Enfim, a gente pode entrar numa seara de itens aqui que interferem nisso. E é muito legal ver a Carol envolvida com tantas iniciativas aí que ajudam a destravar e a construir pontes aí para um mercado mais sólido, mais né, poderoso. Eu, apesar de não ter uma ligação direta com nenhuma associação específica, eu tenho atuado muito próximo com a Ampro, que é a Associação de Marketing Promocional, através da Elo Santana, que é uma baita presidente que está fazendo o mercado de live marketing crescer. A associação fica em São Paulo, mas ela viaja o Brasil inteiro fazendo palestras e levando o live marketing, explicando o que é o live marketing. São tantas ferramentas, né? Que às vezes a gente entende mais ou menos o que faz, mas eu não sei, mas me diz aí, o que o live marketing faz exatamente? Então ela entra nesse lugar para explicar a nossa caixinha, né? Que eu acho que é legal. E tenho criado uma aproximação com o Clube de Criação, que era o Clube de Criação de São Paulo e agora é o Clube de Criação Brasil. A gente ganhou na Terroir agora recentemente 2 estrelas, uma de prata, uma de bronze. Entramos num anuário e mais um shortlist. O clube ele era Clube de Criação de São Paulo, aí recentemente, há uns 2, 3 anos, virou Clube de Criação Brasil, né? Ele passou a representar porque todo mundo já mandava trabalhos para lá, e eles, desde o ano passado, falaram, cara, a gente precisa olhar para a diversidade, né? A gente está nesse lugar de discutir a importância de você ter pensamentos diversos, de gente de lugares diferentes, né? Você tem um polo criativo, eu vou citar alguns. Recife é gigante, o polo criativo de Recife, tecnológico, criativo, artístico. Belém é uma potência cultural, Bahia, enfim, o Sul. Então, assim, você tem a própria Brasília, que tem essas características também, né? Uma cidade design, Oscar Niemeyer, Atos Bulcão. A gente tem muitas referências. E essa diversidade, quando a gente começa a unificar, ela torna o Brasil e o nosso mercado mais forte. Então, a minha aproximação com o Clube de Criação é nesse sentido, para, de repente, trazer para cá o que a gente fez no festival lá em outubro do ano passado, que vamos fazer uma discussão interessante, né? Vocês estão fazendo isso, né? Estão provocando essa conversa, esse bate-papo aqui também é sobre isso. Alguns parceiros fornecedores também estão criando podcasts para fomentar essa discussão, né? Tem espaço para muito assunto, porque tem muito assunto para se discutir. Então, parabenizar a Carol, que está puxando isso, né? Eu estou de ajudante aqui numa área que eu acho que entendo e gosto e encaixo aqui como eu consigo nas minhas rotinas, né? Não é isso, a gente tem já a rotina, a loucura do dia a dia, de trabalho, de família, de reforma de casa, né? Daquele monte de coisa, do nosso descanso, do nosso lazer, e colocar mais um elemento desse, assim, realmente não é fácil. Então, parabéns aí para a Carol pela né, puxar esse bonde aí, porque realmente é muito importante, muito relevante.
E, inclusive, todos esses profissionais, né, que estão envolvidos aí nas associações, eles estão em paralelo com a sua carreira, gerindo outras coisas, né? Então, é importante esse reconhecimento do Duda, porque, inclusive, aqui no nosso meio, nós somos parceiros da ACAD, a Associação Cearense de Agentes Digitais. E eles têm um espaço na nossa coluna de produção de conteúdo, né? E é no nosso portal de produção de conteúdo. Então, é muito importante a gente também, como plataforma de conteúdo, dar espaço para essas associações trazerem um pouquinho do que elas vêm fazendo, né, para mostrar a relevância e a importância para o mercado como um todo. Um dado interessante que está no nosso impresso de Brasília é sobre, inclusive continua no relatório da Dentsu, que é sobre a expectativa de que investimentos publicitários guiados por algoritmos cheguem a 59,9% ainda esse ano e 79% do total investido até 2027. Então, assim, como as redes sociais vêm ganhando relevância dentro das marcas, né? Como isso é importante para as marcas. E aí eu queria saber de vocês, né? Vocês falaram um pouco disso, né? O Duda trouxe muito, né? De como não virar essa árvore de Natal cheia de, enfim, estratégias específicas para cada plataforma, mas de como compreender e de como não ser o seu único guia de que a publicidade está dando certo, né? Porque a gente sabe que as redes sociais vêm mudando os algoritmos, né? A gente viu essa mudança recente aí da meta e tal, e como isso vem impactando no mercado publicitário. E eu queria saber de vocês, de como vocês fazem para trazer isso como guia, mas não ser o único guia, né? De como as agências que vocês atuam, que vocês estão aí à frente, estão investindo nessa parte de dados, de entender o que dá certo, para não depender 100% somente das redes sociais, que a gente sabe que pode mudar a qualquer momento, né? Então, imagine você investir naquele terreno ali e saber que tem uma parte maior, enfim, mandando naquele cenário que você pode estar, enfim, nem sempre investindo num local seguro. Então, como vocês fazem para que as agências de vocês deem passos estratégicos, mas não só baseados 100% no cenário das redes sociais? Acho que a Carol pode começar trazendo aí para a gente. Vamos lá. Eu sempre brinco que como mudou a vida do mídia, né? O mídia, antigamente, ele era um cara que realmente tinha um trabalho já muito braçado ali, tanto no check-in quanto na emissão de todas as PIs, porque o Brasil, principalmente na perspectiva que a gente vive aqui, que é atender clientes federais, então, quando você faz uma campanha para uma Caixa, para o Banco do Brasil, você tem que pegar rádios comunitárias em milhares aí, mais de 5 mil municípios brasileiros para atingir essas pessoas. Isso sempre foi uma dinâmica do profissional de mídia. Mas a transição desse profissional de mídia para não só ser o planner de mídia, ele achar onde está esse público e de que forma atingi-lo, mudou bastante para esse cenário da mesa de performance, né? Hoje você tem instalado dentro das operações de agências digitais grandes mesas que eu falo que parecem bolsas de valores, né? Quem já teve a oportunidade de ir em grandes agências que têm foco digital em São Paulo, como a JCom, como a FBIS, você sente que você está entrando no andar da XP, assim, aquele volume de painel, aquele volume de dados, porque o que aquelas mesas de performance estão fazendo naquele momento? Elas estão investindo, e por isso eu falo a semelhança com o mercado financeiro, investindo em tempo real o dinheiro daquele cliente em peças, em inventários, né, que o nome certo é inventários criativos que se pretendem atingir aqueles retornos, e o tempo inteiro eles estão ali mudando estratégia, revisando o bid, revisando o que havia sido planejado até no dia anterior, né? Porque é um organismo vivo, a mídia de performance. Clientes maduros estão pedindo que essas performances, inclusive, estejam dentro dos seus próprios clientes, né? Então, tem muitos anunciantes, principalmente do varejo, que pede para que a agência instale dentro da sua operação, para que fique ali grudado com a equipe de vendas do cliente, para que fique grudado com o comercial daquela instituição. Então, nada me espanta a Dentsu trazer essa referência de crescimento para a gente para os próximos anos, até 2027.
porque existe esse omnichannel que o Duda comentou, esse universo hoje de presenças digitais, de plataformas digitais, de streaming, em outros formatos. Então, a vida do profissional de mídia, do profissional de performance não é fácil, porque ele precisa entender de todos esses ambientes, ele precisa conhecer cada um desses formatinhos, né? De que forma que ele performa, de que forma que ele não performa, e ficar nesse dia a dia, que é quase 24/7, de análise e reinvestimento daquelas verbas, né? E para o cliente, eu acho que isso assim, sonho, né? Porque antigamente a gente tinha que aguardar 1, 2 semanas para gerar um relatório para o cliente para dizer, ó, o dinheiro que você investiu deu tantos leads, ou deram tantas vendas, e hoje em dia não. A gente pode fazer 2, 3 vezes ao dia, um diário de relatório de performance para o cliente, para que o cliente possa tomar decisão conosco o tempo inteiro, né? Então, eu acho que esse movimento tem tudo para continuar virando cada vez mais complexo, uma escassez. Quem estiver escutando, vire profissional de mídia, porque é uma escassez de profissional na área de performance de mídia. São profissionais que estão ganhando muito dinheiro, tanto o pessoal de dados, BI, quanto o pessoal dessa área de performance de mídia, porque está aumentando demais, né? Essa multiplicidade de ferramentas e de formatos. Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria contribuir. Mas tem muito dado rolando, né? E no final, a Carol falou aí dos BIs, né? Da importância do crescimento do mercado de BI. E é um gap que existe no mercado, porque assim, você tem muita gente se entrando no mercado de BI sem ter o conhecimento sobre o que é isso. Então você acaba tendo análises rasas, porque o BI é o business intelligence, você olhar para esse monte de dado de número que a gente tem hoje aí disponível e fazer cruzamentos para que gerem insights comerciais para marcas, enfim. E é difícil você achar pessoas com o entendimento do mercado, do que o mercado precisa, para poder, então, debruçar nesses dados e achar as respostas que nem o mercado tem. Porque se tivesse, o mercado soubesse de todas as respostas, a gente teria, de todas as perguntas, a gente teria muito mais respostas, e aí teria sido muito mais fácil. Então, tem muito espaço aqui nesse mercado mesmo, para quem quiser estudar, quiser aprender, enfim, é um mercado gigante. A gente faz uso de muito disso. Eu tenho, dessas conversas que eu falei que eu tenho me aproximado aí com o Amplo, a gente tem discutido métricas para se calcular o ROI de investimentos em live marketing, né? Então, a gente desce aí para conversão de mídia espontânea, que tem um valor agregado, se você quiser comparar isso com, eu vou investir em mídia. Beleza, quanto você gastou de investimento de mídia? Que é esse dado que você está falando, né? Que a cara está falando do disparo automático, né? Do incentivo ali, como se fosse uma bolsa de valores. Estou gastando tanto. Beleza, se eu fizer uma ação em um evento específico e essa ação repercutir muito, o meu retorno de mídia dentro do investimento vai ser bem menor, né? Eu trouxe aqui no começo do papo o dado de que eventos em que ele está acontecendo, esses dados, se você conseguir plugar um esforço de comunicação em cima do que está rolando no evento, esse resultado, seja de captação de leads, seja de negócios, ele tende a crescer em até 5 vezes. É um número muito grande. Então, essa convergência de ferramentas aplicadas a dados, ela tende a ser ainda mais relevante. E a gente faz isso também de um jeito muito específico para o live marketing, que é medindo em tempo real o que a ação está acontecendo. Então, a gente já chegou a fazer uma ação que era captação de lead. Então, tipo, olha, vamos colocar, era um duelo, a gente chamava duelo de investida, era um quiz sobre investimentos, né, para testar aí o conhecimento da galera. Quanto mais rodadas você ficava, melhor o prêmio que você ganhava. Então, era um duelo de investidas. E a gente começou a ver que a fila começou a ficar gigante. E gente que vinha com 4, 5 amigos e ficava ali, eles brincando. Aí a gente, em tempo real, começou a colocar eram 5 perguntas, a gente passou para 3, aí ficou muito rápido, a gente passou para 1, aí a gente começou a fazer em grupo. Então, assim, o dado fez com que o nosso número de lead aumentasse absurdamente naquele evento específico em um dia, e a gente replicou isso para os outros dias do evento. Então, eu estou falando de dado prático aqui, mas você tem dados de emissão de cartões, né? Cara, a fila está gigante, a gente terminou hoje com a emissão de cartões,
aquém do que a gente poderia fazer. Vamos atrás de uma máquina nova, no dia seguinte você implementa e esse número cresce duas vezes, né? Então, e um outro dado que a gente usa também, uma outra forma de trabalhar o dado no live marketing, a gente costuma dizer que a gente serve muito como MVP. Cara, você não precisa montar uma mega operação. Vamos fazer uma ativação de live marketing? Vamos lá, pontualmente, tipo teste AB, né? Só que teste AB numa escala de relação direta ali, de ponto de venda, muitas vezes. Então, fiz o teste, funcionou? Funcionou. Cara, agora eu vou escalar isso para todas as agências do banco. Olha a eficiência. A gente já chegou a atuar em iniciativas que a gente fez o volume de vendas de uma determinada agência crescer em 20%. Isso para banco é muito grande. E aí o lance beleza, fizemos isso. Se a gente replicar isso para todas as agências, não é fácil, é um modelo que o desafio nosso é como escalar isso, né? E o dado também tem que ir nesse lugar aí, de entender aonde você gasta dinheiro com uma operação única, onde você precisa reduzir para conseguir escalar. A gente tem estudado algumas coisas nesse sentido, como para todo mundo tudo é muito novo e as tecnologias estão surgindo, a gente está plugando métricas que a gente pode intensificar com outros canais, então com o digital, como é que a gente pluga no digital e faz intensificar o resultado digital? Como é que eu plugo na publicidade e faço intensificar os esforços de publicidade? E assim para todas as outras ferramentas. E o inverso também é possível, né? Eu acho que a nossa provocação de mercado aqui enquanto live marketing o inverso também funciona muito bem, que é achar uma iniciativa interessante de publi, de digital, e dizer assim, cara, se eu fizer uma ativação, isso aqui reverterá, um PR stunt, que você já pluga com relações públicas também, isso fica muito mais forte. Então, a gente tem usado dado nesse lugar para encontrar essas oportunidades dentro desse esqueleto gigante de possibilidades que a comunicação nos permite, né? É isso, chegando ao fim da nossa conversa, Carol e Duda, agradeço demais a participação de vocês no nosso Meucast, no impresso do nosso evento. Esse bate-papo não se encerra por aqui com o Mercado de Brasília, voltaremos mais vezes aí, lançaremos mais 2 edições impressas no ano de 2025, a ideia é contar cada vez mais com a participação dos executivos de Brasília. E aí, quem quiser encerrar trazendo indicação, pode encerrar trazendo indicação, mas eu queria dar espaço aí final para vocês falarem, se despedirem do nosso público. Acho que a Carol pode começar. Vamos lá, vou começar primeiro agradecendo o nosso meio pelo carinho, desde o convite do Fernando, quando esteve comigo, me ligou, fez uma call, me explicou direitinho o que era o projeto. Realmente vocês trabalham de uma forma muito profissional, o evento ficou assim maravilhoso aqui em Brasília, parabéns. Agradecer, né, a oportunidade de compartilhar um pouco o nosso trabalho, é sempre importante a gente levar informação para as pessoas e ser aí uma referência de caminho a ser seguido. Como dicas, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, então eu tinha anotado aqui pessoas que, e acho até interessante que Duda falou bastante de feed digital, e um dos caras que eu sempre escuto, tanto em palestras, nos eventos que eu vou, e que traz muito esse conceito, é o professor Silvio Meira, que é um professor muito conhecido ali no Porto Digital, na Universidade Federal do Recife, de Pernambuco. É um cara, eu não costumo ter esse pessoal mais de Instagram, influencers, com fórmulas prontas para as coisas. Eu sou uma pessoa que gosto de mergulhar mais e vejo que o professor Silvio Meira é um cara que faz a gente refletir bastante. O professor Walter Longo, tenho todos os livros dele, é um cara que sempre que eu posso nos projetos dos nossos clientes, a gente traz para bater um papo. Então, gosto bastante da referência conceitual dele. E Marta Gabriel, que pode parecer um clichê, mas é uma profissional que eu admiro bastante. Ele é muito parceira da Brad e que também traz esse processo muito reflexivo do movimento da digitalização, da tecnologia, da inteligência artificial. Então, são 3 pessoas que eu recomendo para quem estiver escutando a gente, seguir, escutar, comprar os livros, acho que faz parte. Desculpa ter que sair um pouquinho mais cedo, mas me despeço aí, um prazer, Duda, um prazer, Gabi, e obrigada pela oportunidade mais uma vez. Valeu, Carol, muito prazer, viu? Vamos ver se a gente marca um cafezinho depois aí pra gente atualizar as conversas. Vamos sim. Tá bom? Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Papo massa demais.
Cara, eu assim, esse finalzinho aqui, eu acho que é legal até do ponto de vista de ser um criativo, de trazer esse olhar aí, né? Inclusive, fiquei lisonjeado pelo convite, né? Eu confesso que eu não conhecia o nosso meio, convidado através da Andrea, né? Que era uma grande amiga da época de DM9 lá atrás, e que conhece muito o mercado e que me encontrou outro dia na frente da escola da minha filha. Falou: olha, tô entrando numa iniciativa muito legal aí e queria bater um papo com você depois, te apresentar a galera. Eu falei: pô, super vamos. E aí depois fui tendo essas gratas surpresas, o papo com você, né? A entrevista que a gente fez lá, eu no meio das férias mandando aqui uns conteúdos, e depois cheguei num almoço incrível, cheio de executivos, me senti lisonjeado, né? Os grandes nomes da publicidade, eu cheguei lá, eu não sou dono de nada, né? Fui convidado por uma questão técnica minha mesmo, acho, né? Dessa coisa de ser o pilhado da criação e tal, então, e do live marketing. Então, fiquei muito feliz com o convite. E se eu puder contribuir deixando alguma coisa, né, para quem quiser seguir esse papo, essas histórias todas que a gente falou, eu curto séries, né? Eu gosto de assistir séries em casa, tenho assistido pouca televisão. Às vezes em que eu assisto televisão, eu entro numa coisa tóxica da notícia que está sempre zoada, que não sei o quê. Então eu procuro me informar com aquilo que é relevante para o meu dia a dia, e o resto eu deixo passar. E curto, é um momento de prazer mesmo, que é séries, né? Uma série massa que estou começando a ver, não saiu a segunda temporada, não comecei a ver ainda, que é Ruptura, que está na Apple. Que tem uma fotografia incrível e que está me instigando para entender um pensamento bem diferente. Emília Pérez, que está concorrendo ao Oscar, acho que é um filmaço, está brigando bonito aí contra Ainda Estou Aqui, que é o nosso filme brasileiro, que é o meu favorito, feito pelo Walter Salles, que é meu primo, então eu sou puxa sardinha mesmo, e aumentando o coro aí de brasileiros torcendo pelo Oscar aí, que venha, né, em alguma das 3 categorias, né? Se eu vou entrar em 3 shortlists e não dá nada de novo, a gente vai ficar frustrado. Já é carnaval mesmo, então vamos embalar. Aí, podcasts, eu tenho ouvido muito o podcast da Work, que é uma empresa irmã de Cannes Lions e que gera conteúdos muito legais. Tem algumas coisas que são um recorte muito europeu, ou muito londrino, ou muito americano, mas são escolhas, né? Escolha um podcast em inglês, então para quem... é bom que você treine o inglês também. Tenho ouvido que é muito específico de criação, que são 2 podcasts muito similares, que são muito do conteúdo de criação, que é o Ed Therapy e o Na Salinha, que falam sobre criativos e histórias de criativos. O Ed Therapy tem um lugar muito legal, porque ele fala das angústias de ser criativo, né? Dessa coisa da ansiedade. Diferente de um engenheiro que somando 2 mais 2 vai dar 4, a gente parte de, cara, você precisa fazer uma conta aí, inventa uma conta e precisa ter um resultado legal lá no final. Então, esse lugar de ansiedade, você está sempre se provando das concorrências que você tem que passar, é um lugar de ansiedade, e o nosso mercado precisa falar muito sobre isso, né? Sustentabilidade do ponto de vista social, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, criar um ambiente de trabalho bacana, e a gente sabe que o nosso mercado ele é movido a números, então equilibrar isso é muito importante. Uma vez que você percebe que equilibrar isso bem, os resultados vêm até melhores, né? Porque a sustentabilidade parte desse lugar, descobrir onde estão os gargalos. Então, a Ed Therapy é quase uma sessão de terapia para criativos, mas muito focado em resultado, em coisas legais e tal. Aí acompanho também coisas que eu acompanho que são interessantes, são resultados de festivais, das premiações, que são relevantes. Então eu acompanho Cannes, Clube de Criação, Clio, F, One Show, D&D, que são festivais grandes aí, que né, cada um com a sua especificação, com a sua característica, né? Isso olha mais para isso olha mais para aquilo, e tentar decupar isso muito bem. As plataformas de referências desses festivais, toda vez que sai o resultado, ela fica aberta para consulta, então para criativo isso é muito bom como bench. F, que trata de estratégia, então é um lugar legal de você decupar como é que a galera defendeu, que pontos que eles percorreram, que assets foram utilizados, essa coisa toda. O Ampro Awards, que é o do live marketing, e o Eventex, que é um global de ativações de marca.
E o Prêmio Colunistas, que aqui em Brasília é o que nos representa, né? É o lugar onde a gente vê o que foi feito em Brasília, e é um prêmio que tem 30 e tantos anos, que é um prêmio que faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, então tem uma representatividade super relevante aí, que é tocado pelo Fernando Vasconcelos Altenpão, que é um cara que eu acho que o mercado deve agradecer muito aí por tudo que fez. Livros. Eu terminei de ler nas férias agora Segredos da Disney, que é super legal, que fala de live marketing, da experiência com o cliente lá na ponta. E comecei a ler Antifrágil, que é do Caleb, que era um investidor e que começou a olhar para outros lugares. E esse livro fala sobre como você achar nas adversidades a força para transformar isso numa potência, né? Olhar para os erros e aprender com eles. Esse é o conceito do antifrágil. Não se deixar bater pelas coisas. Aí eventos, né? Vou a muitos eventos porque trabalho com eventos, então a gente acaba indo a muitos eventos e outros a gente busca, então SXSW, Cannes Lions, que eu ainda não fui, pretendo ir esse ano. Aí a gente tem aqui Rio Innovation Week, Rio 2C, Web Summit, Hack and Play, que é em Recife, esse olhar que a gente estava falando aí para diversidade. Estudos, né? Eu acho que a gente, na publicidade, na criação principalmente, vejo poucos profissionais buscando estudos, se especializando, né? Buscando se atualizar com as novidades. E eu sou uma pessoa que vou muito atrás disso. Então, o Cannes Lions, tem o Cannes Lion Academy, eles lançaram tem algum tempo, mas estão surgindo iniciativas interessantes aí de conteúdo. O Creative MBA, que eu fiz a primeira turma, já teve uma segunda. Tem agora uma com o Fernando Machado, que é o CMO com maiores reconhecimentos de empresas que ele liderou, que foram reconhecidas como as mais eficientes. Ele entrando no Hall da Fama de Cannes, e ele é que está conduzindo esse novo conteúdo que é o Growth MBA. Então, e que fala o que você precisa fazer dentro da plataforma de comunicação para atingir resultados que vão te levar a crescimento, que era isso que a gente estava falando aí. E, cara, e muito conteúdo acessível na internet, né? O próprio nosso e-mail, os blogs de comunicação, meio mensagem, o próprio blog do Fernando, eu acho que são ferramentas para você entender o que está rolando no dia a dia, como criação tem isso também, Bluebird, enfim, tem muita coisa aí, né, que são notícias aí que acho que cada um tem o seu preferido, mas que acho que também é um acesso importante aí. E é isso, dona Gabriela. Muito bom, muito bom. Muitíssimo obrigada, Duda, pela participação no nosso evento, no nosso impresso. A nossa ideia é essa mesmo, é ser palco aí para os profissionais. Até a gente colocou no editorial do impresso, né? A nossa ideia não é ser o melhor, o seu maior, enfim, que a gente sabe que tem muita gente boa no mercado, mas a ideia é estabelecer essa plataforma aí em Brasília para poder ser palco para esses profissionais que precisam brilhar cada vez mais. E eu sei que é difícil para a agenda, para fazer um bate-papo, para responder pergunta, ou para participar, mas é necessário para que o nosso mercado cresça cada vez mais. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada pelas dicas. Tem dica de todo jeito. Fiz as minhas anotações. Eu espero que você que está nos escutando também faça a sua. Você que está nos assistindo e nos acompanhando aqui no nosso Meucast, continue seguindo o nosso Meucast. Esse episódio já sai toda sexta-feira, sai essa sexta-feira esse episódio, então toda sexta-feira aqui no nosso Meucast, continue acompanhando. Acompanhe também o nosso portal, que tem notícias diárias lá, que é o nossomeu.com.br, e o nosso Instagram, @o-nosso-meio. Então é isso, toda sexta-feira nos encontramos aqui no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.